Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o programa que traz as respostas do Senado Federal para as questões que interessam a você. Quais são os critérios para o Fundo de Participação dos Estados? O que um pai solteiro pode fazer quando se exige o nome da mãe nos cadastros oficiais? De onde vem o financiamento para o combate ao crack? Como fica a situação dos aposentados de uma companhia aérea falida? E o que está sendo feito para diminuir os custos da linha de telefone fixo? No Passeata Eletrônica, a conversa de hoje é com o senador Inácio Arruda. O Alô Senado está no ar. Quais são os critérios para o repasse de recursos ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios? Essa é uma questão que está em pleno debate aqui no Senado, em meio às discussões sobre o Pacto Federativo. A pergunta foi enviada por Claudir Portela, da cidade paranaense de Paula Freitas, e foi respondida pelo senador Pedro Tax. Isso leva em conta o desenvolvimento daquele estado e município em um determinado momento histórico. O Supremo Tribunal Federal entendeu que este critério de repasse do FPS seria inconstitucional a partir de 31 de dezembro de 2012. Mais do que discutir o critério, é importante que nós possamos discutir o chamado Pacto Federativo. E para isso nós fizemos um pedido e foi criada uma comissão de cientistas políticos, economistas e juristas que estão a repensar o Pacto Federativo. Nós não podemos permitir mais que a União arrecade a maior parte do bolo tributário e repasse migalhas para os estados e municípios. Isto não é bom para o desenvolvimento destas outras pessoas jurídicas com capacidade política, municípios e estados. O ideal seria que nós já tivéssemos um orçamento impositivo que desse aos municípios recursos suficientes para fazer frente às suas atribuições. Qual tem sido o assunto preferido dos seguidores do senador Inácio Arruda nas redes sociais? É isso que você vai ver agora. Hoje, o tema que mais tem sido acessado, você sabe que tem uma caravana da União Nacional dos Estudantes percorrendo o Nordeste brasileiro, e como uma proposta de minha autoria foi bastante discutida pelos estudantes, que é a questão dos 50% do pré-sal para a educação, esse tema é o que mais tem sido acessado, é o que mais tem sido discutido, é o que mais tem sido debatido nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. É um debate muito intenso. Eu acho que a passagem da caravana da UNE na região também ativou esse tema. Sou pai solteiro e na certidão de nascimento do meu filho consta apenas o meu nome, e os cadastros nacionais exigem o nome da mãe para ser emitido qualquer documento oficial, tais como CPF e reservista. Devido aos novos modelos de família existentes no país hoje e aos grandes avanços da justiça em conceder adoções para casais homoafetivos, não é hora dos cadastros acabarem com tal exigência? Olha, primeiro eu acho que ele tem toda a razão, né? A pergunta que nos faz o Marcílio, lá de Pernambuco, é uma pergunta que tem assim, uma profundidade muito grande. Quando ele questiona ainda cadastros que exigem essa formalidade. O fato é que é uma motivação para que a gente aqui, inclusive no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, nos debrucemos sobre essas questões que, de certa forma, ainda são burocráticas, porque se há uma permissão hoje, até dos homoafetivos, né, dos casais homossexuais, poderem adotar crianças, não tem por que se fazer essa exigência. Mas ainda é uma exigência burocrática, porque não se trata apenas do pai ou de um casal que adotou, mas de uma única pessoa que adotou a criança. Então, como uma única pessoa que adotou a criança, exige-se o nome, nesse caso, o nome da mãe. Mas é uma matéria que nós vamos nos debruçar sobre ela na Comissão de Constituição e Justiça, pela importância da pergunta. O Brasil, no ano de 2011, ele só investiu na saúde 2.900.000 reais por cada hospital do Brasil inteiro. Então, quer dizer, se não tem dinheiro para a saúde, como que vai haver dinheiro? Da onde eles vão tirar dinheiro para cuidar de uma epidemia, o que se chama crack? Bem, na verdade, esses recursos,
Eles são do programa de combate ao crack, mas também ao álcool e a outras drogas. Além do mais, são recursos que envolvem vários ministérios, não apenas o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério do Desenvolvimento Social e outros mais, educação também. Por isso, o que nós estamos fazendo é uma racionalização, reunindo esforços com recursos de vários ministérios e também recursos novos que o governo destinou para essa área. Então, os recursos existem, eles não vão desfalcar o orçamento de nenhum ministério importante e o que nós vamos ter é uma ação integrada, o que faz com que o recurso possa se multiplicar. Lá do Rio de Janeiro, Alô Senado recebe a mensagem da Carmen Maria Carvalho. Ela pergunta se o Senado tem alguma resposta a dar para os trabalhadores que estão esperando a aposentadoria do Instituto Aeros. O Aeros é um fundo de previdência privada criado por empresas do setor de aviação. Com a falência da Varig, o fundo quebrou e é por isso que a Carmen quer saber como os membros da Aeros vão viver agora e o que o Senado pode fazer por eles. Carmen, o Alô Senado levou sua mensagem ao senador Paulo Paim. Carmen, primeiro um abraço ao querido Rio de Janeiro. Eu queria te dizer que nós já fizemos uma audiência pública, fizemos uma dezena de audiência pública para discutir a questão do Aeros. Temos outra agora em maio, onde eu espero que nessa de maio o AGU, o governo, apresente uma proposta de conciliação para resolvermos de uma vez por todas a questão do Aeros. Eu já apresentei um projeto aqui no Senado para criar o que a gente chama um conforto legal para que o governo possa aportar recursos no Fundo Aeros que vai garantir a sua aposentadoria. Esse assunto está também no Supremo. E eu estou muito feliz com o Supremo. As últimas decisões do Supremo têm sido pró os mais fracos, pró os trabalhadores. Eu acredito que a questão do Aeros, a gente há de construir um grande entendimento para que vocês possam usufruir daquilo que tem de direito, já que pagaram durante todas as suas vidas para esse fundo e de uma hora para outra o dinheiro sumiu. Estamos caminhando bem, eu estou otimista que ainda esse ano resolveremos a questão do Aeros. A gente encerra o Alô Senado de hoje com a mensagem do Isaías Gomes, lá de Capelinha, em Minas Gerais. Ele conta que tem uma linha de telefone fixo há mais de 30 anos e que hoje, com o pouco que recebe de aposentadoria, está impossível manter essa linha. A única opção que resta ao Isaías é cortar o telefone fixo. Mas antes de fazer isso, ele procurou o Alô Senado para saber o que já foi feito de concreto para eliminar ou diminuir a taxa dos telefones fixos. Com a palavra, o senador Vital do Rego. Isaías, você tem toda a razão. Hoje nós pagamos um preço exorbitante e real com relação a essas contas telefônicas. Eu mesmo estou providenciando uma coleta de assinaturas para formar uma CPI das teles. Hoje, as telecomunicações ou as telefônicas no país, que são empresas de capital, na sua maioria estrangeiros, recebeu do governo brasileiro, porquanto, no período das privatizações, uma leva de possibilidades de investimentos no país e não deu em troca as necessidades capazes de prover o povo brasileiro do mínimo indispensável, que é um serviço de qualidade com preço barato. Nós estamos levantando todas essas precariedades com devida responsabilidade. Eu acho que você aguarde um pouco mais. Não peço para você sofrer um pouco mais, mas você procure os órgãos competentes do Ministério Público e coloque junto ao PROCON da sua cidade a sua argumentação para ver se o PROCON procura chamar a sua concessionária para uma composição do preço da sua tarifa e do preço da sua linha, pelo menos enquanto aqui no Congresso Nacional não tenhamos uma outra solução. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, o Alô Senado não existe sem a sua participação. Faça contato com a gente. Se quiser enviar um vídeo, como o Marcílio fez, o endereço para mandar o arquivo é www.senado.gov.br/alôsenado. Se preferir o telefone, ligue de graça para 0800 61 22 11. E pela internet você envia sua mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!